Num oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast, o podcast imortal, imparável. De vez em quando a gente volta, né, cara? Que tá que nem minha vida agora. A gente vai fazendo as coisas quando dá. Antes eu gostaria de apresentar quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, a força motriz da Pocilga, Ramon Prates. Muito bem, estamos aqui de volta com VaraCast depois de uma pausa aí, umas férias, um período sabático. Na verdade, a gente tá sempre em período sabático, né? O que acontece de diferente é sair um episódio de vez em quando. Acompanhando aqui a bancada especial hoje, virtual aqui, Bianca Nascimento. E aí, pessoal, essa é a minha tour, por isso que eu tô aqui, porque eu bloqueei e não consegui escrever, então essa aí, a pauta é pra mim, essa aí, hoje. Então a gente reuniu a galera aqui hoje para conversar sobre como escrever, né, uma crítica de filme, né? Quem ainda tá conseguindo fazer alguma coisa, abordando aqui a dificuldade de escrever. Eu tenho estudado um pouco sobre escrita, mas não sobre crítica. Só te interrompendo um pouco, no máximo começou, no início dos anos 2000 tinha Orkut, né? Mas aí as pessoas começavam a criar blogs para poder falar sobre suas próprias vidas. E eu lembro que eu tinha muita preguiça disso. Eu não quero ficar acessando o blog para ficar lendo sobre a vida das pessoas. Foi daí que eu criei o meu blog, o Turminha do Ramon, para justamente não falar sobre a minha própria vida, e sim falar sobre filmes, as coisas, música, sobre as coisas que eu gosto, sabe? Entendi. Eu comecei o Porra Man um pouco depois, mas porque ninguém me aguentava em casa. Do tanto que eu reclamava da TV e não sei o que, né? E você, Bianca, como foi que você começou a escrever, né, especificamente críticas e mais voltadas ao cinema? Aí, então, foi bem recente mesmo, né? Porque, assim, Ramon tava falando dos blogs, eu lembrei, assim, minha experiência nessa blogosfera. Eu já tive, acho que uns 2 blogs, mas era, coisa muito íntima. Teve um blog que eu escrevia coisas para desabafar para mim mesma e que poucas pessoas acessavam. E depois eu tive um blog de culinária, eu escrevia receitas, divulgava receitas, eu transitei em várias áreas, né? E como eu sou jornalista, eu escrevo há muitos anos, né? Escrever tá meio que na minha... já tá, no sangue, ali na rotina, todo dia, profissão também. E as críticas de cinema surgiram bem recente mesmo, né? Até a convite do Ramon, que um pouco empolgada com algumas questões. Eu passei mais no cinema, a frequentar mais o cinema. Essa cultura pop começou a me envolver mais, assim, no cotidiano. E eu senti vontade de expressar isso também em texto. E aí foi uma transição fácil relativamente para mim. Não foi tão difícil, porque eu já escrevia matérias de reportagens, notícias. Comecei a ver e me inspirar em outras pessoas, vendo alguns, tendo como referência como que eu já lia muitas críticas de cinema, como que era escrito, e aí eu meio que peguei construí um estilo próprio, mas me referenciando ao que eu considerava como um padrão de crítica de jornal, de veículo impresso, que eu já acompanhava antes. Você chegou a escrever um texto sobre Mulher Maravilha, que não era bem uma crítica, mas era falando sobre a importância da visão feminina, né, no cinema e tal. O nome do texto é Mulher Maravilha com 2 M's maiúsculos. Foi de 5 de junho de 2017. Mas aí quando a gente começou a criar uma rotina de cabines e tal, aí eu me obrigava mais a escrever. E aí eu acho que essa pauta de hoje é meio que sobre isso, né? Da gente ter essa rotina desse exercício, desse dia a dia de conteúdo, de criação. Acho que essa questão, pelo menos para mim, o fato de não ter mais cinema, né? Esse ano de 2020 tá cinemas fechados, né? Por causa da pandemia. Então, assim, geralmente toda semana eu sempre acompanhava, né? Ver qual era o filme que ia estrear e tal. Aí, eventualmente, ia pelo menos uma vez por semana no cinema.
Então eu tinha, tipo, uma, entre aspas, obrigação, que era que eu coloquei esse desafio pra mim mesmo, que era escrever sobre todos os filmes que eu assistisse no cinema. E aí, com o encerramento do cinema, já criou até esse, entre aspas, um pouco de bloqueio, porque ultimamente os filmes que eu tenho assistido, pra você acompanhar os lançamentos, né, tipo, tem Netflix, que eventualmente estreia algum filme, na Amazon, ou você corre pro navio pirata pra ver alguma coisa que foi lançado lá fora e não foi lançado ainda aqui no Brasil. Então isso aí também pra mim já compromete um pouco, né, a questão do ter essa rotina assim de escrever. Isso que a gente tá falando de quando a gente ia pra cabine, né, a cabine você tinha a obrigação, né, você tinha que escrever gostando ou não do filme, inspirado ou não, e isso se reflete bastante, né, quando você vê às vezes o texto tá mais básico, assim, você só escreve assim meio na obrigação, e quando às vezes você se empolga, né, e escreve 3 páginas lá no Google Docs. Mas falando da dificuldade, como vocês comentaram a respeito do cinema, as cabines realmente ajudavam, né? Ir pro cinema pra mim tava sendo já um pouco mais raro do que pra Ramon, tava indo mais de cabine, um filme ou outro. Mas pelo menos estava mantendo a rotina. Esses filmes de Netflix, nem todos empolgam mesmo para escrever, né? Tudo começa como um hobby, né? A gente começa como um hobby, fica legal, mas quando você começa a assistir 500 filmes na Netflix, 200 no Amazon, você não consegue mais acompanhar. E ainda mais nessa quarentena aí, nessa pandemia louca. Ultimamente o que tem de trabalho para fazer, eu tô cancelando, cara. Eu não tô fazendo trabalho nenhum. Imagine parar para escrever, né? Eu tinha essa perseguição, né? Esse negócio de crítica, de metáfora, essas porra não existe, não. Ainda tem um pouquinho, viu, Ramon? Que você escreveu sobre aquele filme de Kaufman. Eu acho que Estou pensando em acabar com tudo. Eu acho que a galera viaja demais porque é Kaufman. Eu vou procurar as coisas aqui. Eu fico, esse filme é chato. Pra mim é chato e acabou. Márcio, eu não dei conta de assistir nem 10 minutos desse filme. Me deu sono absurdo. Eu olhei pro Eric e falei, olha, não dá conta, não vou assistir. Se esse pessoal continuar nesse carro mais 5 minutos. Eu diria que, assim, pra gente também não transformar o podcast em falar só sobre esse filme, apesar de que esse filme é até interessante, assim, pra gente falar justamente dessa questão da dificuldade de escrever e tal, é que um dos defeitos e também pra mim eu enxerguei como a qualidade é justamente o filme ter, acho que se eu não me engano, uns 20 ou até mais minutos iniciais, são só eles dois conversando no carro, e você conseguir fazer uma dinâmica disso funcionar é complicado. Mas é complicado e talvez Kaufman aprenda numa próxima, porque nessa não rolou. Enfim, aí a gente entra justamente em um ponto que pode ser bom da discussão, que é justamente essa questão do que é avaliar a arte, né, de dizer o que é arte, principalmente se a gente está falando aqui da dificuldade de escrever e pensando mais nessa parte de crítica e não como uma coisa jornalística de você simplesmente descrever sobre um filme e colocar informações que é só tipo assim, diretor XYZ, esse é o 5º filme do diretor, não sei o que, você vai colocando essas informações que são só para, digamos assim, encher linguiça, ou pensando numa questão mais informativa, mas quando você vai pensar dessa parte de discutir, né, de avaliar se o que é que essa obra, que tipo de reflexão ela te deu. Foi isso que eu tentei colocar também especificamente nesse texto, né? Porque em menor ou maior grau, qualquer obra, seja cinema, série de TV, livro, quadrinho, videogame, o autor, né, o artista, ele faz aquilo com o objetivo de ter um retorno seu. E obviamente que tem gente que prefere alguma coisa mais, digamos assim, mastigadinha, que o que eu quis dizer é isso aqui, bem direto, mas tem outros artistas que eles preferem fazer essa viagem sobre
uma coisa mais reflexiva e tal. E obviamente que quando a gente assiste, né, quando a gente consome esse produto, entre aspas, a gente vai ter esse tipo de coisa, né? Se a gente vai absorver ou se vai virar, que merda isso aí, que cara pretencioso. Eu tento não ser uma coisa muito técnica. Infelizmente, eu sei que crítica é uma coisa técnica, né? Eu tenho ciência que não é o que eu faço. Mas assim... E para mim também é um pouco difícil, né? Entrando aqui no outro tópico, que é separar justamente essa questão da opinião né, de fã, né? Das coisas que você gosta com a coisa mais técnica. Porque às vezes eu assisto alguma coisa que eu detesto e a vontade que eu tenho é de destruir aquele filme naquele texto, mesmo que tenha algumas coisas técnicas bem feitas, assim. Eu gosto de escrever as coisas assim com um pouquinho mais de emoção do que técnica. Outra parte que a gente pode abordar é também, às vezes você assiste, né, um filme, um seriado, algo do tipo, principalmente quando a gente fala assim de algumas obras que tem, às vezes, algum contexto maior. Por exemplo, um exemplo recente é a série Watchmen da HBO, que quem não leu o quadrinho ou algo do tipo, tem muitas referências que você não pega, apesar do negócio ter sido feito não especificamente para quem leu o quadrinho. Mas aí você pega, por exemplo, os textos de Mário Bastos, que ele escreveu sobre os episódios, que infelizmente ele parou, acho que faltando os 2 últimos. Aí quando eu assisti, eu me comprometi, eu falei, não, man, eu vou terminar sua obra. Não sei se cheguei no mesmo patamar que ele, mas eu tentei. Mas aí você vê o quanto a obra, quando você pega assim e faz uma contextualização, você faz associação com outras obras e você reflete sobre o tema, o quanto você pode ir mais a fundo, né, na absorção, ou na hora de só curtir mesmo um produto de entretenimento. É por isso que acho que a gente pode entrar também nessa questão, que é quando você assiste, né, algum filme, alguma série, e você quer depois escrever a respeito, se é bom ou não você ouvir a opinião das pessoas, né, de outras pessoas. A gente já conversou sobre isso algumas vezes no grupo da Pocilga, que depois que você lê o crítico XYZ, vou falar logo Pablo Vilhaça ou Rotten Tomatoes, coisas do tipo. Então, depois que você leu o texto de outra pessoa, você mudou de opinião. Eu acho que isso pode sim acontecer, pode ser bom ou ruim, mas eu acho que faz parte, né, de quando você está refletindo sobre um tema, às vezes você vê uma outra opinião, para justamente até falar disso, da questão de bolha, você não ficar preso em bolhas. Quando você lê textos de outras pessoas, é bom, né, para você ter outros pontos de vista e enxergar. Um exemplo disso, eu assisti recentemente um filme, só assisti esse ano. O filme é Mulher Fantástica, uma Mulher Fantástica, que foi o filme do Chile, eu acho, que ganhou o Oscar. É um filme sobre uma mulher, né, uma mulher trans, e foi muito bem elogiado. E quando eu tava assim assistindo o filme, eu fiquei meio assim de, por que estão elogiando tanto esse filme? Eu achei assim um drama tão comum. Mas aí depois assim, achei o filme bom, interessante, mas aí depois eu fui ler textos, fui ver outras opiniões e fui ver da importância do filme, assim, do quanto a personagem, a protagonista, sofre, e coisas que normalmente eu principalmente pelo meu fato de ser homem, né, homem branco e hétero, então assim, quando você para pra pensar sobre o ponto de vista de outras pessoas, você vê o quanto muda seu jeito. Aí eu já comecei a enxergar o filme de outra forma e já fiquei, realmente, o filme tem uma importância muito boa de você ver esse ponto de vista de uma personagem que é tão diferente da sua vida, sabe? Eu tinha uma opinião bastante contrária a isso antigamente, né? Porque quando eu escrevia no meu blogzinho pessoal, eu gostava de sair, né, eu vi o filme, eu quero minha opinião sem interferência de nada, né? Eu quero escrever realmente o que eu sinto. Naquela época, 1915, era massa. Mas realmente acho que hoje em dia a gente tem que ter mesmo, ler algumas opiniões depois, a gente acaba influenciando. Mas assim, a não ser que seja um filme que você
eu acho que tem filmes como esse que você falou, que você precisa realmente ler um pouco mais, né? Você tem que entender um pouco mais, porque não é muito o seu lugar de fala, o nosso lugar de fala ali, mas outros filmes como Star Wars, porra, brother, eu vou assistir, eu achei uma merda e eu vou falar, esse filme é uma merda, eu não preciso ler mais nada pra dizer que esse filme é uma merda. Você pode ver outros pontos de vista de ser uma merda, faz parte. Aí a gente entra na questão da bolha, né? E Bianca, você acha que vale a pena ler alguma coisa? Ou você gosta de chegar só com sua opinião, assim, com suas percepções quando você vê algum filme? Eu costumo dar um Google, pesquisar, assim, no que já tem sido falado sobre o filme, por exemplo, antes de escrever. Eu acho que, não sei se é um pouco do meu vício da profissão, porque eu dou eu vou ali dar uma checada nas informações, vou sempre apurar o que está sendo falado, para tentar conduzir um viés diferente, talvez, para a gente fazer uma abordagem que se diferencie do que está sendo falado pela maioria das pessoas. E também eu acho que é um pouco do que o Ramon falou, dependendo do filme, eu aprendo e eu olho eu passo a olhar de outra forma. Às vezes eu vejo assim, estão falando que o tal filme aborda uma X questão que eu não tinha observado. Aí eu abro essa crítica, eu vou ler e vou entender, nossa, mas realmente faz sentido. Eu acho que vale a pena eu também mencionar isso, mesmo que eu tenha aprendido isso depois lendo uma outra crítica e, tipo, isso me influenciou de certa forma e não foi porque eu vi o filme que eu entendi. Então, eu acho que é válido a gente fazer ter essas referências, né? Eu sigo alguns influenciadores, eu tenho algumas pessoas como referência, assim, que eu confio mais na opinião, que eu acho que é uma opinião um pouco mais separada de gosto e que tem uma visão um pouco mais técnica. Por exemplo, vou até mencionar aqui, dar um biscoito, porque eu gosto do PH Santos. Eu acho que ele faz umas críticas muito sensatas, assim, que me abrem o olhar e então, ao mesmo tempo, ele dá uma visão crítica e filosófica e técnica das coisas, e que pra gente que como o Márcio falou, a gente não é profissional, não é um crítico profissional, a gente escreve ali e até tenho dúvida se a gente realmente não é uma crítica, como você falou, acho que é uma resenha. Eu sempre pensei dessa forma também, como a gente não tem essa formação técnica do cinema, a gente coloca muito mais das nossas impressões, dos nossos sentimentos, das nossas do que a gente percebeu vendo o filme, do que a gente observar detalhes técnicos, né? Então, assim, eu acho super válido, e eu faço isso, eu confesso, eu admito, não tenho vergonha de dizer que eu dou aquela apurada, pesquisada, e muito do que é o meu texto final, ele foi conduzido de uma forma que eu possa meio que dar um viés diferente ou focar em algum ponto de vista, mas sempre tentando relacionar algo, ver algo e vendo do que as pessoas estão falando também, de tudo que elas estão do que está sendo dito, porque eu acho que toda opinião, nesse caso, é relevante. E aí eu fico super decepcionada também quando isso dá um pouquinho de tristeza, quando a gente escreve falando bem do filme e aí a crítica vem detonando, aí você fica com aquela sensação assim, nossa, mas será que eu vi o mesmo filme? Será que eu vi o filme errado? Não sei. Ou será que eu sou um ET, a única pessoa que viu o filme e gostou do filme? Porque isso já aconteceu comigo e eu me senti super um lixo, mas depois eu entendi que, gente, é um processo de autoaceitação, e aí eu falei, não, tudo bem, a gente, né, é uma questão de gosto, no fim das contas, também, né? Sim, mas isso tem um perigo mesmo da gente acabar, porque tá todo mundo metendo pau, vou meter o pau também. Eu tento, pelo menos, separar alguma coisa, assim, do que eu pensei do filme. Às vezes eu gravo até um áudio no celular, quando tinha cabine, né? Agora que não tenho, escrevo um resuminho e já tenho minhas impressões ali. Eu já sei se eu gostei ou não do filme, pelo menos, né? Se é mais ou menos ou não. Se eu ver um bocado de gente metendo pau, pode ser até que eu caia um pouco mais pro lado de cá, né? Pro lado do negativo do filme, mas eu tento manter, porque isso também é um perigo, né? Porque às vezes vai todo mundo replicando, todo mundo tá metendo pau, vou meter o pau também. Tem muito disso também, né?
Isso é outro perigo também, assim. Geralmente quando eu penso que eu vou escrever, eu geralmente abro no bloco de notas no celular e vou fazendo umas anotações de coisas que eu acho relevante para escrever depois. No curso lá de Pablo Vilhaça, ele diz que quando ele vai assistir um filme, ele tipo leva um caderno e uma caneta e fica anotando no meio do filme. Aí sai tipo um monte de garrancho, depois que acaba o filme tem que passar limpo. Eu falei, não, isso aí já é demais pra mim. Eu faço isso, eu tenho um caderninho, você já viu, né, Ramon? Eu tenho um caderninho, aí eu vou lá, tipo, na intuição que eu tô escrevendo alguma coisa que eu vou compreender depois, mas às vezes eu anoto muito pouca coisa, então eu prefiro do que no celular. Então a gente aprendeu aí muitas coisas hoje, né? Inclusive que meus textos não são críticas, são resenhas. Então, Márcio desmascarado. Exposed. Mas eu sempre, no início, eu sempre gostei de puxar mesmo para esse lado aí mesmo, de fazer graça com essas coisas e tentar fazer uma coisa mais emotiva, né? Ultimamente que eu tento fazer umas coisas mais certinhas, porque eu já tenho, né, voltando aqui ao tema das dificuldades de escrever, né, em tempos de pandemia, e não só para crítica de filme, né, qualquer texto que eu vou escrever, eu meio que já tenho minha receitinha de bolo, já tenho minha maletinha ali de ferramentas das coisas que eu faço, principalmente quando é um filme que eu não estou muito afim de escrever, eu já sigo mais ou menos um padrãozinho, né, quando é alguma coisa que eu gosto mais, eu quero explorar algum lado a mais, né, inclusive a crítica de Ramon desse filme que eu não gostei, que é chato, de Kaufman, está excelente, porque ele faz justamente isso. Ele estende, ele vai além eu não gostei do filme por causa disso. Ele vai contando várias coisas, dando vários exemplos. Então eu gosto quando a crítica tá assim, né? Mas puxando mais pro fim do programa, assim, em tempos de quarentena, em tempos de não ter cinema, né? Pelo menos para as pessoas mais conscientes, ainda não tem cinema. Sim, isso é verdade. Como é que vocês enxergam a crítica de cinema hoje, né? Não só crítica de cinema escrita, né? Porque eu tenho um sentido que as pessoas têm procurado cada vez menos críticas escritas, né? Tá sendo cada vez mais difícil manter blogs no ar, escrever textos. Tudo é um obstáculo, né? E a pandemia piorou, né? Porque a gente está economizando, não só grana, mas às vezes está economizando mesmo sanidade. Então, como é que vocês enxergam a crítica? Você acha que ainda é relevante? Claro, pode ser relevante, mas você acha ainda que ainda tem bastante procura? Como é que a gente faz? Ou vai tudo virar mesmo vídeo e vamos para frente? Bianca, você que falou sobre isso lá no seu Instagram. É exatamente esse tema aí que eu estava abordando mesmo, que a gente está vivendo a economia da atenção, né? Então, tudo, a gente concorre com muitas coisas e tudo tudo concorre para chamar a sua atenção e você dedicar o seu tempo para um post no Instagram, para um vídeo no YouTube, para ver um filme na Netflix. Então, meio que a história lá do dilema das redes que veio até comover aí, o povo ficou surpreso, né, que essa é uma discussão antiga até, mas todo mundo ficou alvoroçado com essa história. Enfim, eu acho que eu tô meio que... Eu sou uma dessas vítimas da pandemia. Eu tô sofrendo um bloqueio criativo. Eu ainda estou vivendo ele após 7 meses de pandemia. Eu tenho saído muito pouco, mas como o Márcio falou, eu acho que é inconsciente mesmo, eu acabo economizando a minha sanidade e eu tô tentando direcionar a minha atenção, né, dar atenção a coisas que eu estava deixando de lado antes da pandemia. Então, por exemplo, eu estou dedicando mais tempo para a leitura e nessa de selecionar o que eu vou fazer ao longo do meu dia e dar atenção a tarefas que antes eu não dava, eu acho que eu deixei de lado a escrita das críticas de filme, assim. Então, hoje em dia, eu estou escrevendo o quê? Para trabalho, porque meu trabalho eu sou obrigada a escrever todos os dias, então é meio que no automático, eu não posso me recusar a fazer, mas
aquilo que é hobby, que eu fazia com o maior prazer antes, que eu ia para ver um filme no cinema, eu sentava para escrever a crítica, eu ia, pesquisava, lia, e depois eu colocava ali o texto, meio que com essa receitinha de bolo também que eu tenho. Hoje não sai, eu fico com uma preguiça imensa de sentar, porque a casa virou escritório, e aí você fica tudo misturado, e aí eu tenho que sentar aqui, e aí eu tenho que me obrigar a escrever. Outro dia eu fiz isso, eu tô há muitos meses sem escrever nada para Pocilga, mas esses dias a gente publicou a minha crítica do livro Bom Dia, Verônica, que eu fiz com muito custo. Foi difícil escrever, foi bem custoso mesmo, assim, e eu acho que não ficou bom. Eu leio ela agora e eu falo, cara, ficou uma bosta, porque na real, tipo, eu não consegui traduzir de fato tudo aquilo que eu queria colocar em palavras. E eu ainda tô nesse processo de desbloqueio criativo. Eu tô tentando. Eu quero escrever sobre a série também, Bom Dia, Verônica. Eu acho que é uma série que me marcou bastante, porque eu tinha lido o livro, né? Então eu tenho pontos de comparação para fazer. Ainda estou com essa promessa. Eu estou me colocando alguns, como se diz, alguns deadlines, né? Alguns prazos, para ver se eu consigo aí romper com esse bloqueio, porque tem muita coisa que eu vi que era bacana, mas como o Márcio falou, às vezes eu acho que eu tenho a sensação de que as pessoas não param mais para ler um texto. Eu tenho a sensação de que às vezes é melhor você fazer um vídeo colocando os pontos principais ali que a pessoa vai assistir, ou então você criar um post animadinho ali que passa, as pessoas estão querendo coisas mais fáceis de digerir, né? Mais simples, mais não tão rebuscadas. Eu acho que a era dos blogs meio que tá chegando de fato ao fim, né? E ainda temos concorrência com os podcasts. A gente está fazendo um podcast agora, mas a gente também tem que falar que tem podcasts que falam sobre filme, cultura pop. Então tudo isso aí concorre. Às vezes você para pra pensar, a pessoa para pra pensar, eu assisti Bom Dia, Verônica, vamos supor, dando um exemplo. A pessoa assistiu Bom Dia, Verônica e ela quer aprofundar mais sobre os temas que perpassam a série. Ela vai assistir, ela vai ouvir um podcast que falou sobre o assunto, ela vai ver um vídeo no YouTube, de um YouTube famoso que falou sobre a série, falou sobre o livro, mas não necessariamente ela vai querer parar e ler sobre aquilo, porque ela já tem outras opções que são mais fáceis de digerir, de conteúdo. Eu fico também nessa questão toda e fico me debatendo com essa crise aí da criação de conteúdo, porque será que vale a pena eu passar 2 horas, porque às vezes eu levo bastante tempo, escrevendo sobre uma parada que a pessoa prefere absorver num vídeo de, no máximo, 2 minutos, 1 minuto, entendeu? Eu fico nessas doidas aí, nessas noias. Na verdade, vão se criando vários nichos, né? Tem gente que só quer mesmo, assim, tipo, dicas rápidas, sei lá. Top 10 filmes pra assistir na Netflix. Top 10 filmes pra assistir não sei onde. Top 5 séries, tal. Tanto que acho que até a própria Netflix se deu conta disso e criou o tal do Top 10. E aí umas coisas bizarras vão entrando assim em Top 10, e só que aí gera um buzz, né? Tipo, acho que semana passada, retrasada, entrou uns filmes antigos do Scooby-Doo. Aí, tipo, gente reclamando, por que tem alguém ainda assistindo a porcaria desse filme do Scooby-Doo? Mas aí, tipo, a galera vai falando mal, e o negócio fica no top 10 lá pra sempre, sacou? E aí você começa a ver também que vários sites começam a criar esses clickbait, né? Tipo, final do filme tal explicado. Aí você vai criando vários nichos, né? Então eu acho que essa questão das pessoas preferirem coisas mais imediatistas, ou só um texto, ou só uma imagem, ou só um vídeo rápido. Então, assim, vai ter gente que ainda prefere pegar e sair de casa e ir no cinema assistir o filme. Tem gente não, que prefere ficar em casa e ver o que tiver na Netflix. Então, eu acho que o que vai acontecer é isso, né? Vão se criando cada vez mais nisso. Tem gente que prefere ter alguma coisa mais aprofundada, que não quer simplesmente ler lá, gostei do filme, pronto, nota 5, achei uma merda. Acho que tem gente que quer alguma coisa mais aprofundada.
Aí a gente volta justamente pro início da nossa discussão, né? Que quando a gente consome um produto de entretenimento, vão ter alguns que você quer saber mais a respeito, quer alguma coisa mais aprofundada, tem outros que não. Você, saiu aí um novo filme da Marvel, é uma merda, é bom. Às vezes talvez não gere tanta discussão, mas tem gente que vai querer, não, mas por que nos Vingadores 54 faz uma referência ao universo 38 da Marvel, porque no número do não sei o que, do Homem-Aranha? Então acho que vai ter para todos os públicos, né? A gente vai achar que crítica em texto vai morrer, mas aí... Mas, amor, você não acha que isso também tem a ver com esse movimento dessa geração Z? Eu acho esses meninos mais novos aí, eles não têm essa paciência de parar para ler um texto de 4 parágrafos, 3 parágrafos, não. Eu acho que isso é um movimento geracional mesmo. A gente tá vivendo aí uma transição. Essa galera aí que já nasceu na internet, eles não têm nenhuma paciência. Eles querem TikTok, que tem, tipo, segundos e vai girando, vai passando. São coisas que te prendem a atenção muito rápido e passageiro, entendeu? Então, quem é que vai parar para ler um texto de fato hoje? Eu acho que é um perfil mais de gerações anteriores, a nossa e as anteriores, que ainda são transitando, né? Então a gente vai contar aí com essa galera velha, que nem todos os velhos morreram ainda, graças a Deus, né? Bianca, quer deixar algum recado aí pra galera aí, geração Z que não vai chegar aqui? Não, tô de boaça. Eu vou tentar aí fazer meu processo, concluir meu processo de desbloqueio criativo, porque eu tô muito, muito afim de voltar a escrever sobre filmes. E eu acho que, apesar de não estar tendo lançamentos de cinema, eu acho que tá tendo muita coisa boa que tá saindo. E não só de cinema, de séries também. Eu vi muita coisa boa. Gente, Lovecraft, sensacional. The Boys, tem muita série boa, muita coisa rolando, assim. Eu fico com vontade de escrever e bloqueio, mas eu vou desbloquear. Fiquem atentos à Pocilga. A gente pode desbloquear nos Varacasts agora, né? Encontrando para falar dessas séries, desses filmes aí. O que você acha, Ramon? Sim, com certeza. Aí já fica o próximo tema aí. Eu estava com preguiça de escrever, aí fiz um podcast. Porra, muito bom. Só pra mim, pra encerrar, é só assim, às vezes escrever é quase uma terapia, sabe? Às vezes eu assisto assim algum filme, alguma coisa e fico agoniado enquanto não escrevo a respeito. Aí, tipo, depois que eu sento no computador e digito, escrevo e sai lá, tem uma folha, uma página pelo menos, pronto. Tá bom, já valeu a pena, já tirei isso do meu sistema, então pronto, tá valendo. E a gente tem que botar na pauta aí pra fazer a lista de filmes e séries pra quem tá com dificuldade de escrever. Pô, boa ideia. Eu tenho livros também, viu? Então, quem sabe? Fica pro próximo Varacast aí. E aquele abraço, né, gente? Quem vai editar isso aqui é o Coelho. Até a próxima. Pode ser esse ano, pode ser em 2032, ninguém sabe. Até lá. Até mais. Tchau, pessoal. Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.